Por que tantos evangélicos apoiam Israel? Essa pergunta, né, eventualmente a gente ouve aqui e ali e muitos têm respostas, né? Aqui eu ampliaria, não é só evangélicos, né? É católico, pessoal da direita, da extrema direita, bolsonarista, esses apoiam Israel. Esta é a verdade, né? Então vamos ampliar aqui o caso. Aí eu digitei aqui no Google, né, a frase, a pergunta, por que evangélicos apoiam Israel? Eu vou ler e vou comentando. Eu sou Emildo Coutinho, esse canal é Emildo Coutinho, o escritor. Aí nós temos ali, evangélicos defendem Israel por várias razões, incluindo interpretações bíblicas, visão de Israel como um sinal divino e um relógio do fim do mundo, além de uma identificação com o Antigo Testamento e suas promessas. Interpretações bíblicas, terra prometida, muitos evangélicos acreditam que Israel é a terra prometida a Abraão e seu povo, conforme o Antigo Testamento. Povo escolhido, a crença de que o povo judeu é o povo escolhido de Deus também influencia o apoio a Israel. Apocalipse. Algumas correntes evangélicas interpretam a presença de Israel na Terra Santa como um sinal do fim do mundo, com a segunda volta de Cristo ocorrendo quando todo o povo escolhido estiver de volta em Israel. Identificação com o Antigo Testamento, história sagrada. O Antigo Testamento, que narra a história do povo israelita, é um importante ponto de referência para muitos evangélicos. Promessas divinas. O cumprimento das promessas divinas a Israel com a criação da nação é visto como um fator importante. Outros fatores, atuação internacional. Alguns evangélicos consideram que Israel tem um papel importante na esfera internacional e na diplomacia e o apoiam por isso. Identificação com a cultura israelense. Alguns evangélicos se identificam com a cultura israelense, incluindo seus valores e tradições. Influência de lideranças evangélicas. Lideranças evangélicas influentes, especialmente nos Estados Unidos, têm um papel na defesa de Israel. É importante ressaltar que nem todos os evangélicos compartilham a mesma visão sobre Israel e que as razões para o apoio podem variar. E aqui eu me encaixo. Eu não gosto da palavra evangélica, eu digo que eu sou cristão, eu sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil e vou comentar em rápidas palavras essas questões assim, não individualmente, mas no modo geral. Então, a ignorância prevalece, né? Um povo que quando entende a Bíblia através dos seus teóricos, dos seus teólogos, então eles não vão, a grande maioria, direto na fonte, e é um país que não lê, grande iletramento funcional, e enfim, eu tenho áudios aqui de pessoas dizendo, né, cristãos que nunca leram a Bíblia e não lê mesmo e tal, e esparramando mensagem via Zap o dia inteiro, isso eles fazem que é uma beleza. Então assim, na epístola ali, uma das epístolas de Paulo, salvo engano aos Romanos, agora não vou me lembrar, ele diz assim que a promessa de Israel, de Deus com Israel não caiu por terra, continua, né, que chamaria o povo de Israel, né, através da promessa, e que ele próprio é israelita da tribo de Benjamim, o apóstolo Paulo, né? Então ele diz que continua. Essa promessa não caiu por terra, e daí ele vai discorrendo em rápidas palavras, é assim, que por eles terem negado, né, aceitar a doutrina de Cristo, né, receber Cristo, foi direcionado aos gentios, e quando Deus resolver com os gentios o que ele tem que fazer, ele se volta e salva todo Israel. E daí vai ser um povo só. Então a gente tem o povo de Israel como qualquer pessoa que crê em Cristo, mas de fato tem essa promessa que Deus salvará todo Israel. E é interessante, um dia conversando com alguém, falou, tá, mas vai salvar todos? Eu pensava assim, porque quando você pensa no judaísmo, são várias religiões, ou várias seitas, ou várias vertentes. Não é uma única coisa. É a mesma coisa que pensar cristianismo ou mesmo evangélicos, para usar esse termo aqui no Brasil. São várias igrejas que pensam diferente. E daí nós temos os ortodoxos, os judeus, né? Os ultra-ortodoxos, aqueles mais liberais e aqueles que são judeus, mas não têm crença nenhuma, e até judeu meio que ateu, ou agnóstico. Então,
tem essas questões, mas a pessoa me perguntou, inclusive os LGBT, se é todo Israel, enfim, tem perguntas que é difícil responder com certeza. Claro que religiosos e teólogos não têm resposta para tudo, eles têm resposta para tudo. Eu leio o que eles dizem para saber dialogar e falar o que eles falam, entender o que eles pensam, mas eu prefiro ler na Bíblia e buscar o entendimento, a compreensão vinda de Deus. Eu creio muito nisso, de dobrar o joelho e pedir para abrir a mente. Aí, aqui, nós não podemos deixar a ideologia de lado. É uma forte essa ideologia e envolve com fé. Então, se é uma nação que se descambou esses evangélicos religiosos para a extrema-direita, e virou massa de manobra, manipulação de políticos, é óbvio que Israel vai estar aqui no meio. Especialmente porque o primeiro-ministro lá é de extrema-direita. Então, é uma coisa fortemente ideológica, e daí você vê coisas absurdas dessa gente. Ah, não, porque nós somos o mesmo povo. Ah, porque isso. Ah, porque nós somos de Cristo. Eles não entendem que os judeus não aceitaram Cristo. Então tem uma cegueira na mente dessas pessoas, porque realmente elas não pensam. Desculpe aqui a franqueza. Esse canal eu falo o que eu penso e é um entra e sai de gente. E assim, provavelmente, ouvindo isso, muitos sairão daqui. Porque conforme a vertente aqui, o que eu posto, eu noto e sobe, desce, sobe, desce. Eu até acho engraçado isso, fico pensando, por que será que essa pessoa saiu, né? No último vídeo, muitos saíram. E provavelmente muitos chegaram porque gostou do que eu postei ali sobre o vaticanólogo, né? Ter se batizado. Mas agora muitos, né, da minha própria denominação, eu acredito que vão sair, porque, infelizmente, é uma igreja totalmente apolítica, né? E o povo tem liberdade de votar em quem quer, claro, ali eles cuidam da alma, não da ideologia política, mas claro que essa ideologia entrou ali através das teorias de conspiração, pânico moral, essas pautas morais que esses políticos amam, aí usa o nome de Deus para se aproximar desses religiosos, e daí Israel vem junto aqui. Vem junto aqui a ponto de achar que estamos junto. Entendeu? A promessa vai acontecer. Por enquanto não está acontecendo. Tem ali judeus messiânicos, né, que creem em Jesus Cristo e tal, mas não é necessariamente a doutrina praticada pela congregação cristã, a igreja que eu frequento. Mas claro que tem aquela coisa dos evangélicos no geral, esses religiosos que eles pensam assim. Uma vez conversando com um irmão na fé meu, judeu, lá nos Estados Unidos, e ele se converteu, né, assim, mas não era a congregação de início. Depois ele se batizou na congregação, era outra igreja. Eu perguntei para ele, tá, mas você se converteu? Que segundo ele, Deus falou com ele lá em Israel. A doutrina da congregação, ele falou, não, mas daí você está querendo demais. Eu, judeu lá em Israel, você querendo que eu já entendesse dessa forma. Então, de valor em valor, vamos indo, tem isso também, mas, né, assim como eu mencionei que o judaísmo é composto por várias igrejas, crenças, aqui eu estou dizendo, né, em relação ao chamado evangélico ou cristão aqui no Brasil. Né? Então, né, não é questão, a placa importa, mas é a placa, como eu já falei, que vai dizer o que você pensa. Então é por isso, é permeado por ideologia política e esse tipo de coisa. Eu vi aí um filósofo aí, que eu fico observando ele, assim, né, um careca, com os dentes separados, assim, aí criticando a esquerda e falando assim, por que a esquerda só fala de Israel, não fala do Sudão e outros lugares aí, que está tendo genocídio, matança, enfim, o que está acontecendo ali em Israel. Agora, assim, claro, eu vejo muitas pessoas assim falando, só que a ligação com Israel é que o presidente teve um cargo lá na ONU e ele se manifestou, ele estava numa posição lá de defesa, enfim, e eu não lembro o cargo exatamente ali na ONU, e ele foi contra o que está acontecendo ali na Palestina. Então nós temos uma ligação direta. É por isso que falamos. Porque quando esse filósofo começou a falar, eu pensei, o que eu responderia para ele item por item? Então assim, e na minha igreja é revelada a pregação, ninguém estuda
pregar. E oração também espontânea. É uma igreja assim que me agrada muito, porque eu vejo assim a igreja apostólica ali. Mas a gente já está vendo nas pregações, e nas orações, e no testemunho, que é aquela parte que você vai para agradecer a Deus, gente falando de Israel, tanto na pregação, quanto no testemunho, quanto nas orações. Para Deus olhar por Israel e ver Israel. Tá, e daí deixa os palestinos de lado. O ideal seria orar falar das nações em guerra. Falar de quem está sofrendo. Esse seria o ideal. Eu já vi absurdos assim que você pensa, meu Deus, tudo bem, sabe, a Bíblia já diz também que o povo padece por ignorância, claro, e tem, cada um pensa de um jeito, isso aí é mister que aconteça, isso é óbvio, vai acontecer. Mas aqui, eu por ser um educador, sou uma pessoa que procura saber e sair um pouco da nossa ignorância, eu já me vejo tão ignorante, gente, eu estou lutando, como eu luto para sair dessa ignorância. Vocês não imaginam o quanto. Aí você vê umas coisas assim que você pensa, meu Deus do céu, sabe? Aí vão no testemunhar, e daí eu senti de orar por Israel. Só por Israel. Né? A Bíblia diz que Deus, né, quer salvar a todos. Todo homem é convidado a buscar salvação. Nós temos a congregação cristã em Israel, e ali tem judeu e árabe, palestino. Aí eu já vi gente dizer que é o único lugar onde judeu e palestino se beijam, né? Que nós temos o ósculo santo, eu já falei sobre isso, que é um ponto de doutrina e de fé cristã. Aí há o ósculo santo e judeus e palestinos, o árabe se beijam. Falou que é o único lugar que isso acontece. Então esse que é o ideal, entendeu? E ali, em relação à esquerda ali, que até esse filósofo falou, é contra o imperialismo. Israel está sendo extremamente imperialista, poderia conviver sim duas nações juntas, e ele sempre oprimiu o povo palestino. Ah, mas tem ali os guerrilheiros, os terroristas, sim, mas isso aí foi um prato cheio para Israel, uma desculpa para fazer o que está fazendo, atirar em crianças, mulheres, na hora de buscar comida, gente. É isso que tem acontecido. É isso que tem acontecido, eu tenho acompanhado. Em dados momentos, eles estão fazendo exatamente o que a Alemanha fez com ele, a mesma Alemanha que agora vende armas para acabar com o povo palestino. Eles querem aquela área, eles querem limpar Israel do povo palestino. Sim, o que fala aqui que é a terra prometida a eles, sim, isso está na Bíblia, é verdade. Mas dizimar uma população, e isso aí não vem de hoje, não vem de hoje isso aí. Então não é questão de defender um lado, não, é ser neutro no sentido de, se você for evangélico, pedir a solução, a justiça divina. É isso. Agora o Irã no meio, Israel já está vendo, né? Parte ali de Tel Aviv já foi destruída. Né? Uma cidade linda, linda, linda foi destruída. Cheia de LGBT, como disse essa pessoa que conversou comigo. É uma das capitais mundiais assim, do LGBT. Isso ninguém diz. Outra coisa é o turismo religioso, né? Essa classe média, né? E agora aqueles monte de prefeito bolsonarista que o presidente vai trazer de lá. Então, assim, eles amam ir para Israel, peregrinar e fazer, nossa, e dinheiro para pastor, e dinheiro para religiosa. Então é um comércio, hipocrisia. Então é isso, sabe? Vamos colocar cada coisa em seu lugar e, como cristão, ver a coisa certa. Ora para Deus solucionar, parar com matança de inocentes, com sangue derramado, e justiça, que cada um tem a sua terra. E não importar com que lado seja. Agora não, fica essa coisa com Israel emburrecidamente. Essa é a verdade. São gente muito ignorante. Infelizmente, os que dizem que a religião deixa as pessoas assim, totalmente emburrecidas, gente, infelizmente. Só que essas pessoas serão burras em qualquer lugar. Eles são burros cristãos, mas seriam burros em qualquer outro lugar, mesmo ateu. Esta é a verdade. Então espero que ajude a compreender isso. Se tiverem pergunta, comentar, gente, me ajudem aqui que o canal cresça. E eu digo isso porque eu escrevi a história da CCB, Congregação Cristã, a minha igreja, um calhamaço de 544 páginas, a igreja que eu frequento, dos primórdios na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980.
também o esclarecimento dos novos atos, a história de uma pesquisa inquietante sobre a pesquisa, o livro que eu falo dos bastidores, as pessoas que eu entrevistei, e da missão à congregação, placas não importam, história da nomenclatura das congregações cristãs no mundo. Um livro bem interessante também, só sobre as placas, explicando a questão da placa. Então é isso, nos vemos na próxima e até mais.